Olá, pessoal do 7º ano, bom dia, sejam bem-vindos, tá? Mais uma aula de português, tá? Hoje, dia 29/5/2020, certo? O que é que nós iremos ter hoje? Hoje, a gente vai fazer uma revisão geral da nossa prova, que será a próxima semana, prova de português, ok? No vídeo anterior, creio que de segunda-feira, a gente fez revisão também, mas foram de conteúdos da segunda etapa, tá? E como a nossa prova é para fechar o primeiro bimestre, a primeira etapa, então a lógica é o quê? Assunto da primeira etapa. Ah, professora, e os assuntos que a gente viu da segunda etapa, do módulo 2, que já fizemos revisão? Gente, conhecimento nunca é demais, tá? Então, a gente vai rever hoje dois assuntos que nós vimos em sala de aula e a gente precisa desse assunto para fechar a primeira etapa com a nossa avaliação, tá? E em relação às atividades que eu estou mandando pelo grupo e até mesmo nos vídeos. Essas atividades, elas serão cobradas e serão pontuadas, tá? Quem não conseguiu responder ou quem ainda não enviou para o grupo da escola, então tem que enviar. Porque lembro que a gente ia ter o projeto de empreendedorismo. Então, como não houve o projeto, ficou faltando também uma nota. Então, estamos sem duas notas, a do projeto e a nota da prova. A nota da prova iremos fazer a prova. E a do projeto? A do projeto vai ser substituída por essas atividades, ok? Então, eu estou analisando todas as atividades, estou colocando na caderneta a pontuação de quem enviou, de quem não enviou, ainda está faltando. Então, quem não fez, por favor, faça e envie, porque será pontuada de segunda, de terça e a de hoje também, ok? Então, vamos lá. O assunto que a gente vai cobrar na prova, simples, fácil, tá? Pelo menos em sala de aula, quando a gente estava vendo lá, eu vi que poucas pessoas tinham dúvida. Creio que depois de hoje, ninguém mais terá dúvida, certo? Frase e oração, sujeito e predicado. Lembram, né? Pronto, então vamos lá. Vamos começar por frase e oração. Quem quiser ir acompanhando aí no livro, vai abrir na página 74, tá? Logo após a explicação, vou deixar uma atividade também aqui no quadro. Vocês irão copiar, responder e mandar também no grupo. E junto com o vídeo também irá outra atividade, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em frase, né? Frase, o que vem ao nosso pensamento, né? Frase, gente, frase é todo o enunciado completo, certo? Frase não é só um monte de palavras. Eu posso ter várias palavras juntas, mas eu não posso estar transmitindo nenhum comunicado, nenhuma mensagem, certo? Exemplo, eu posso ter aqui... Olha aqui, eu tenho várias palavras. Quem não lê, tá? Quem só visualiza, né? Quem olha, só vê com os olhos, né? Vai dizer que isso aqui é uma frase. Tem várias palavras, estão em ordem, né? Estão numa linha, então tem a estrutura de uma frase. Tem. Mas é uma frase? Não é. Por quê? Porque aqui não tem uma mensagem, não está passando uma mensagem concreta, tá? Completa, não está passando. Leiam. O cão de baixo ontem é. O que é isso? Um monte de palavras. Só isso. Não é uma frase. Diferente, tá? Diferente de que eu tivesse somente isso aqui. Socorro. Ah, mas eu tenho aí só uma palavra. Isso aí não é uma frase, é uma palavra.
Não, isso aqui é uma frase, é uma palavra que tem valor de frase. Por quê? Porque tem sentido completo. Com essa única palavra aqui, todo mundo vai entender o que está dizendo aqui. O que é pedir socorro? Pedir ajuda, certo? Então, frase, gente, é todo enunciado que tem um sentido completo, que passa a mensagem completa, ok? E dentro dessa frase, pode ou não ter verbo, tá? Não tem problema. Pode ter verbo ou pode não ter. A diferença é que quando dentro dessa frase tem verbo, ela vai ter oração. Ela vai ser oração. E quando dentro dessa frase não tiver verbo, mas tiver o sentido completo, ela vai ser somente frase. Tá? Uma frase nominal, que não tem verbo, mas é frase. E quando ela vier com verbo presente, né, dentro dela, ela vai ser uma frase verbal ou oração. Ok? Então, vamos lá. Então, ó, vendo, né, a definição de frase, né, que é todo enunciado completo, tá? Que transmite uma mensagem completa para o leitor. Então, nós temos agora aí a oração, que eu acabei de dizer. Qual é a principal característica de uma oração? Verbo. Quando se fala em oração, dentro da matéria de português, a gente lembra logo de verbo, ok? E os verbos, eles estão sempre dentro do predicado. Não é isso? Eles irão sempre dentro do predicado. Por quê? Porque é a ação que o sujeito vai praticar, ok? Antes de a gente ir para predicado, sujeito e predicado, vamos voltar aí um pouquinho só sobre frase. Frase não é simplesmente só a frase. Ela tem estruturas, ela tem funções diferentes, tá? Por exemplo, nós temos os tipos de frases. Eu posso ter uma frase interrogativa, exemplo. Hoje você vai comigo? Mas vocês prestem atenção que a frase interrogativa, exclamativa, afirmativa, negativa, a gente não vai identificar ela somente através da pontuação, não, gente. A gente vai também identificar através da entonação, da maneira que ela é falada, tá? Eu tenho aqui uma pergunta, né? Hoje você vai comigo? Veio o ponto de interrogação, ok. Frase interrogativa. Mas, se eu uso a mesma frase, hoje você vai comigo. E no final dela eu troco a pontuação. Agora eu coloquei um ponto final. Ela não é mais exclamativa, tá? Ela agora vai ser o quê? Uma frase imperativa, tá? Por quê? Tá dando uma ordem. Hoje você vai comigo. Eu estou dando uma ordem, tá? Eu estou dando um conselho, fazendo um pedido. Então, é importante a pontuação na frase, por isso, porque eu posso ter a mesma frase, mas com sentidos diferentes, tá? E também o que é que vai contar muito? A entonação, a maneira que a gente vai falar. Então, nós temos a interrogativa, nós temos a exclamativa, tá? Que no final da frase exclamativa tem um ponto de exclamação. E ela vai sempre ser mais expressiva, certo? A exclamativa, ela vai entonar uma expressão maior, certo? Nós temos as declarativas. Essas declarativas, elas podem ser tanto afirmativa quanto negativa. Qual é a diferença de uma para outra? Uma vai estar afirmando, outra vai estar negando. Então, dentro da negativa vai ter uma palavrinha de negação que você vai identificar. Nunca, não, jamais, ok? E da afirmativa vai sempre ter uma afirmação, certo?
E nós temos também a imperativa, que é aquela que dá ordem, dá conselho, que faz um pedido, tá? E como é imperativa, então dentro dela tem que ter o quê? Um verbo no modo imperativo, certo? Exemplo. Saia da sala, tá? Saia da sala. Então aqui, ó. Eu tenho uma frase, tenho um verbo no imperativo, então eu tenho uma frase no imperativo também, ok? Vendo isso, tá? Aí agora a gente vai para a página 76, onde nós temos aí sujeito e predicado, certo? Definição de sujeito. O sujeito, gente, ele é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa, tá? Não é o verbo. O verbo ele vai estar no predicado, justamente dizendo a ação do sujeito e declarando algo sobre ele, ok? Então, o sujeito é aquela partezinha da oração que sempre vai ser declarado algo sobre ele. E nós temos também o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante. Exemplo. As praias estão cada vez mais poluídas. Então, vocês vejam aqui, ó. As praias estão cada vez mais poluídas. Se a gente for aqui pensar sobre essa oração, essa frase aqui, ela está falando sobre quem? Sobre as praias. Então, as praias será o sujeito, tá? E o núcleo do sujeito será somente praias, a parte mais importante. E o que sobrou é o quê? O predicado. E vocês vejam que dentro do predicado está aqui, ó, o verbo. Então, aqui eu tenho uma oração, tá? Uma frase verbal que tem verbo, então eu tenho uma oração. E nós temos aqui o sujeito e o predicado, que é tudo aquilo que está se declarando sobre o sujeito. Então, na frase verbal, tá? Nós temos o que? O sujeito e nós temos o predicado. O sujeito é sobre quem a gente está falando, algo que está sendo declarado sobre ele. E o predicado é tudo aquilo que está se declarando sobre o sujeito, ok? Aí nós temos aí duas formas de escrever e de identificar essas frases. Como assim? A ordem direta e a ordem inversa ou indireta. Na ordem direta, o sujeito aparece logo no início da oração, tá? O sujeito aparece logo no início da frase. Exemplo. As crianças brincavam despreocupadas. As crianças brincavam despreocupadas. Tá? Ordem direta. Por quê? Porque o sujeito, que no caso aqui, ó, as crianças, vai ser o meu sujeito, certo? O núcleo, somente crianças, é o sujeito. E o restante, predicado, brincavam despreocupadas. Ordem direta, sujeito no início da oração. E a ordem inversa, ou ordem indireta, vai ser o contrário. Primeiro virá o predicado e depois é que virá o sujeito. Essa mesma oração aqui com o exemplo agora. Brincavam despreocupadas as crianças. Certo? O sentido da frase não mudou, continua o mesmo sentido, eu mudei somente a ordem, tá, da oração. Ordem direta, o sujeito vem no início, e a ordem indireta, primeiro vem o predicado e depois é que vem o sujeito, ok? E para que vocês pratiquem aí um pouquinho, tá?
eu vou deixar aqui uma atividade somente com 3 questões. E você vai copiar e irá responder e mandar pelo grupo, tá? Lembrando que após o vídeo também irá outra atividade para que você copie ou imprima e envie também no grupo, certo? Na primeira questão, você vai fazer o seguinte, você vai circular o sujeito, tá? Circule o sujeito e sublinhe o predicado. Os enunciados, gente, eles são assim curtinhos, tá? É para que não tome muito tempo, tá? Mas aí vocês entendem que é circular o sujeito e sublinhar o predicado das orações que eu vou colocar aqui, certo? Na letra A nós temos o quê? O soldado foi encontrado morto, tá? Aí você analisa aqui. Quem é sujeito? Vai lá e circula. Quem é predicado? Sublinha. E quem quiser ir mais a fundo, tá? Pode destacar somente o núcleo do sujeito. Pode dizer se essa oração ela está na ordem direta ou indireta, tá? Letra B. Paulo e Marcelo estudam muito. Segunda questão. Quem é frase e quem é oração? Nessa daqui, eu quero que você analise somente o quê? Frase. Frase é todo enunciado que tem um sentido completo. E eu quero que você analise também a questão do verbo, tá? Nessa daqui, eu quero que você identifique quem é frase, aquela que tem o enunciado completo, mas não tem a verbo, ok? A gente sabe que oração também ela é frase, mas com verbo, certo? Aí nessa questão eu quero que você analise quem é frase, mas sem verbo. E quem é oração? Uma frase, mas que tenha verbo, ok? Letra A. Luizinho, não. Ok? Aí você vai colocar lá na frente se ela é somente frase, enunciado completo, mas sem verbo, ou se ela é oração, enunciado completo e com verbo, ok? Letra B. Que alívio, meu Deus. Letra C. Fui, vim e venci. Letra D. Diga logo se vai sair hoje, tá? Então, vocês copiem aí, analisem e façam o que eu pedi. E terceira e última questão, você vai criar, tá? Crie uma frase. Que tipo de frase? Na letra A, eu quero uma frase interrogativa. Na letra B, eu quero uma frase exclamativa. Na letra C, eu quero uma frase declarativa, afirmativa, tá? Na letra D, eu quero uma declarativa negativa. E na letra E, eu quero uma imperativa. Uma frase de cada, certo? Então, é isso, gente. A nossa atividade está aí. Logo após tirar outra atividade também, depois do vídeo, ok? E mais uma vez, eu vou pedir para que vocês estudem, tá? Pelo livro. Quais são as páginas que você vai poder estudar pelo livro?
a página 74, certo? Você vai estudar da página 74 até a página 79, ok? Até a 79. Essas são as páginas que você vai estudar para a nossa avaliação da semana que vem. Frase e oração, sujeito e predicado, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através do grupo do WhatsApp, ok? Então, eu guardo as atividades e desejo a vocês, desde já, uma boa prova, tá? Não vou desejar boa sorte, porque boa sorte é para quem não estudou, vai precisar de sorte, né? E uma boa prova, né, para aquele que estudou e que realize uma prova tranquilamente, ok? Então, até a nossa próxima aula.